Olá, pessoal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Roberto Wagner, sou do Ministério de Intercessão, do Projeto Família, em Fortaleza, e me foi pedido que hoje nós conversássemos um pouco sobre o tema da intercessão, a introdução do nosso ano formativo. E antes de iniciar propriamente falando, esse ano nós temos uma novidade no nosso processo formativo, que é o livro. Até então nós estávamos acostumados com o livro do Rodrigo Santos, os intercessores, reparadores de brecha. Esse ano nós vamos trabalhar com o livro do Juan José Lenis, que é Aumentai a Intercessão. Esse livro é exatamente baseado no tema que foi repassado na revista Escuta, salvo engano, de 2019, em que Deus clamava às autoridades da comunidade em que se intensificasse a questão da intercessão. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre isso de forma introdutória. Eu sei que muitos dos nossos irmãos aqui já servem há bastante tempo na intercessão, já têm a experiência, mas a gente sempre ser formado faz parte de um processo de humildade, né? Bem como Deus que se apresenta sempre como um novo em nossas vidas, né? Então, sempre é bom a gente recobrar, a gente se alimentar daqueles conceitos que firmam base no nosso ministério, no nosso apostolado. Então, para bem servir, para bem exercer o nosso apostolado, nada melhor do que encalcarmos, né, nesse processo formativo e a gente conseguir ter uma base suficientemente forte para poder nos amparar, tanto no nosso serviço, quanto também nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de dúvidas em relação ao nosso apostolado. Então, muitas vezes é comum nós nos perguntarmos, né, o que estamos fazendo nesse ministério de intercessão. E essa formação, essa intimidade com a palavra, com a vontade de Deus através desse ministério, ela nos dá essa confirmação, essa certeza de que nesse momento, que nesse tempo, o nosso chamado é a intercessão. Ok? Então, antes de tocar aqui nos pontos iniciais aqui da formação, eu queria aqui um trecho do livro, que eu achei interessante aqui na introdução, que ele fala exatamente que há séculos tem se debatido sobre a necessidade de mediadores. Uma vez que se Deus é onipotente, onisciente e onipresente, por que precisaria dos intermediadores? Não seria Jesus Cristo o único e eterno mediador entre Deus e os homens? Então, sendo assim, por que rezar uns pelos outros? Qual o sentido da devoção dos santos, devoção aos santos, aos anjos, o clamor de intercessão à Virgem Maria, qual o propósito de rezar o rosário? Então, tudo isso nos chama a atenção nesse momento. E a gente pode relembrar inicialmente, uma das aparições marianas em Fátima, no início do século XX, a própria Mãe de Deus insistiu na recomendação de que nós perseverássemos na intercessão. Ela dizia: rezai o terço todos os dias, rezai muito. Fazei sacrifício pelos pecadores, que muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique por elas. E isso é muito triste, Ou seja, uma constatação, uma revelação muito forte de que muitas almas, elas se perdem do sentido original para o qual Deus destinou, que é a salvação e a santidade, por falta de intercessão. Aí você pode perguntar: Roberto, mas as pessoas têm o livre-arbítrio, Elas têm escolha de se salvar ou não, de optar pelos caminhos de Deus ou não. Isso é verdade, nós temos a escolha, mas muitas vezes nem todas as pessoas conseguem ter a experiência com Deus que nós um dia tivemos. Nós, enquanto
comunidade, nós enquanto pessoas que caminham nesse itinerário espiritual. É ou não é verdade? Muitas e muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ter essa experiência que nós temos. E elas caminham como ovelhas, né, rumo ao sacrifício, sem saber que estão perdendo a sua salvação. E por conta dessa ignorância, no sentido de desconhecimento, é que nós somos chamados exatamente a interceder por aqueles que optaram por um caminho, né, de perdição, por aqueles que não conhecem o que é o caminho da salvação. Enfim, somos chamados a interceder por todos. E se Deus nos confiou essa missão, é porque Ele nos quer colaboradores dessa graça. Nós sabemos que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas nesse momento, enquanto estamos investidos nessa missão, Deus nos dá a graça e a possibilidade de colaborarmos com Ele nesse processo de salvação. Ou seja, como é grandioso, né, esse propósito de Deus nas nossas vidas. E eu sempre costumo dizer, a intercessão, que ela é um caminho de mediação entre Deus e a humanidade, ela faz com que nós, intercessores, nos façamos ponte, um caminho. E nesse caminho, quem vai passar são as dores da humanidade em direção ao nosso Deus, e no caminho inverso, a graça de Deus para a humanidade. E nesse sentido, a graça passa sobre nós. Tanto a dor da humanidade como a graça divina passa sobre nós. E nesse processo de salvação está incluído também o nosso, né? Se Deus, por sua infinita misericórdia, nos investe nessa missão, é porque faz parte do plano de salvação da sua vida, das nossas vidas, esse caminho da intercessão. Então, diante dessas explicações, não temos porquê nem como questionar o apostolado para o qual estamos servindo. Bem como não temos como contestar a finalidade disso tudo. Ou seja, se Deus é o mediador, o que é que nós podemos, se Jesus é o mediador, o que é que nós podemos, enquanto pecadores, né, servir de mediadores? Mas eu sempre costumo dizer, é uma palavra, acho que Filipenses, e Carta de São Paulo a Timóteo, em que diz que não há nenhum local que Deus nos envie que Ele não envie a graça também. Então, se Ele nos enviou essa missão, a graça dele nos acompanha. Então, não somos nós com as nossas forças, com as nossas debilidades, com as nossas limitações, que vão formar unicamente esse caminho de intercessão. É a graça divina que passa sobre nós. A graça divina, ela passa em apenas uma atitude nossa, que é o nosso sim, que é a nossa resposta positiva para a oferta que Deus nos chama. E essa resposta positiva à oferta que Deus nos chama, para poder simplificar, essa oferta de vida que nós fazemos, nada mais deve ser do que uma resposta de gratidão a tudo que Deus tem feito por nós no nosso caminho. Eu digo isso por mim, né? O meu ministério, o meu apostolado, eu procuro tanto basear na graça de Deus, como também ser uma resposta de tudo que Deus tem operado na minha vida. Desde o dia que eu comecei a caminhar, até hoje, e desde antes, quando eu não conhecia a Deus, como eu conheço hoje. Então, essa resposta de gratidão, ela faz parte da nossa oferta. É apenas disso que Deus precisa, da nossa resposta de gratidão. E respondendo, nos ofertamos. Nos ofertamos, colaboramos com a graça. E essa graça, ela atinge caminhos,
ela atinge pessoas, ela atinge situações que fogem do nosso entendimento humano, que fogem da nossa realidade humana. Nós não temos ideia de quantas pessoas desistem do suicídio, quantos casais desistem do divórcio, quantas mães desistem de um aborto quando nós estamos diante do Santíssimo na nossa vigília mensal. Quando nós estamos naquela madrugada diante do Senhor, clamando pela humanidade, nós não temos ideia de quantos jovens deixam de se drogar, de quantos casais deixam de se divorciar, de quantas pessoas desistem do suicídio e de quantas outras situações são operadas por Deus naquele momento. Então, ou seja, é uma graça que ela sobrepõe o nosso entendimento. Então, entrando aqui já no tema da intercessão, né? O que é a intercessão? Né? Podemos definir a intercessão como falar em favor de alguém, pedir em favor de alguém. Interceder é muito mais do que fórmulas repetitivas em que a gente se coloca, né, diante de Deus pela humanidade através dessas medidas muitas vezes mecânicas. Não é apenas isso. A intercessão ela vai muito além disso aqui, né? Então eu queria trazer para vocês uma palavra, né, que no Antigo Testamento a gente começa a ver muitos profetas, muitos intercessores, né, até chegar na sua consumação do intercessor supremo, que é Jesus Cristo, né? Aqui em Gênesis 18, nós falamos exatamente na intercessão de Abraão por Sodoma. Nós sabemos a história de Sodoma. Era uma história de uma cidade, de um povo devastado e consumido pelo pecado, né? Um pecado grave, que era o pecado da luxúria, o pecado da falta de castidade, né? E isso, da idolatria, e isso alcançava em outros aspectos da vida daquela cidade, né? E Abraão, ele se coloca exatamente em intercessão diante do castigo que Deus havia prometido para aquelas pessoas, né? O castigo a gente pode entender por justiça, né? Porque, até abrir um parêntese aqui, essa figura do castigo no Antigo Testamento, ela possui uma conotação de justiça, né? Porque Deus é misericórdia, mas Deus também é justo. E a justiça, a realização, a consumação da justiça, ela também faz parte de um processo de purificação, né? Ela também faz parte de um processo de salvação das pessoas, né? Nós podemos contemplar nesse tempo em que nós estamos vivendo essa época de pandemia, que eu creio que esse momento está passando, em breve vai passar, né? Mas nós contemplamos exatamente um momento de reflexão sobre como a humanidade ela vinha se portando, sobre como a humanidade ela vinha se ocupando, ela vinha se determinando em que sentido, né? No sentido de que a adoração de deuses em que a traça come e o ladrão rouba se tornava maior do que a adoração do Deus vivo, do Deus que nos resgata todos os dias, o Deus que coloca o ar em nossas narinas, em nossos pulmões, o Deus que nos levanta da cama todos os dias. E nesse momento nos é tirado, né? Nos são tiradas todas as seguranças que nós tínhamos. Seguranças no nosso trabalho, segurança na nossa saúde, segurança nas nossas riquezas materiais, segurança nas pessoas, nas autoridades humanas,
tudo isso nos é retirado. E nós somos chamados a perguntar: para quê, Senhor? Isso. Não por quê, e sim para quê tudo isso, né? E esse momento que Deus nos permite, ele traz também esse chamado, essa convocação assim para a interiorização, né? E nos perguntarmos exatamente o que seremos depois disso aqui, em quem colocaremos as nossas confianças, em quem colocaremos a nossa segurança realmente. Não só dizer da boca para fora: Senhor, Senhor, eu confio em Ti, minha segurança está em Ti. E na hora que a tempestade chega, que a barca balança, que o barco enche cheio de água, a gente se apavora como se Deus não estivesse dormindo ali na barca conosco, não estivesse presente na barca conosco, né? Então, voltando aqui para a cidade de Sodoma, Abraão, ele questiona, né, Deus nesse momento. E para você ver o grau de intimidade que o intercessor deve ter com Deus. É um grau de intercessão, é um grau de intimidade que nos coloca como amigos, que tem a liberdade de provocar o entendimento de Deus, provocar a sapiência, o que é que ele quer colocar para aquele momento, né? Lógico, de forma humilde, de forma oracional, mas interpelar o coração de Deus com essa intimidade. E Abraão assim faz, né? No versículo 22 ele diz: os homens partiram, pois, em direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Os farão perecer? Não perdoaríeis antes a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não podereis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo como o ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça. Ou seja, Abraão, numa relação de intimidade com Deus, ele diz: Senhor, tu não és esse Deus que vai destruir os justos para poder promover a justificação dos ímpios, para poder promover a justiça entre os ímpios. Tu não és esse Deus de castigo, tu és um Deus de amor. Tu não podes fazer isso. Abraão chega à ousadia de provocar a contradição de Deus. Deus quer é toda coerência, é toda supremacia. Mas Deus sabia que quando Abraão falava aquilo ali, quando Abraão colocava aquilo ali em oração, Abraão não tinha o intuito de provocar, tinha o intuito de comover o coração de Deus. Tinha o intuito de tocar o coração de Deus com a dor e o ranger dos dentes dos justos que seriam sacrificados juntos com os ímpios. Quando nós falamos justos, nós falamos crianças, pessoas de bem, que iriam padecer, perecer, junto com aqueles que optaram pelo caminho de destruição. Então ele coloca diante de Deus essa interpelação de justiça. Senhor, não é essa justiça que tu me ensinou, não é essa justiça de que tu falas. E aí o Senhor responde: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei toda a cidade em atenção a elas. Aí é que entra a questão da insistência de Abraão, do intercessor. Abraão sabe, pelo menos eu penso, que não existem 50 justos naquela cidade. Talvez não exista 5. Mas ele percebe que a sua oração, que o seu clamor, que não era por ele, e sim para aquela população, atraiu o coração de Deus. E ele começa a diminuir de 10 em 10, de 5 em 5. Senhor, se não tiver 40, se não tiver 5,
por 45 tu fará, e começa a diminuir. E Deus vai dizer, não. Até que no final, ele diz assim, Abraão diz, desculpai se ainda ouso falar ao Senhor, mas pode ser que só se encontre 20. E atenção, aí o Senhor responde, atenção aos 20 não a destruirei. Abraão replicou, quem o Senhor não se irrite. Essa parte até é engraçada. Fala ainda da última vez. Que será se lá não for achado 10? E Deus respondeu, não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor se retirou depois de ter falado com Abraão, e este voltou para a sua casa. Ou seja, o clamor de Abraão tocou o coração de Deus. Por que tocou o coração de Deus? Porque Abraão era eloquente, ele sabia como conversar com Deus, ele era muito amigo de Deus, rezava muito. Não, eu acho que por isso não. Ele tocou o coração de Deus porque ele suscitou no coração de Deus aquilo que já estava no coração de Deus. Que nenhum daqueles que ele criou perecesse. Abraão levou ao coração de Deus aquilo que já era a vontade de Deus. Que as pessoas se salvassem e não morressem, não se destruíssem. Então o Senhor, diante do entendimento que Abraão teve, da ciência que Abraão teve de perscrutar o coração de Deus, assim, na sua intimidade, na sua essência, e entender que era da vontade de Deus que todos se salvassem, Deus pensou e disse, Abraão, você entendeu qual é a minha vontade. É que nenhum deles se perca, nenhum deles se destrua. E por você ter entendido, essa cidade, ela vai ter essa oportunidade, porque já está no meu coração. Então essa intimidade do intercessor, de falar em favor de alguém, de participar na missão redentora, nos planos de Deus, é que faz exatamente com que nós suscitemos no coração de Deus, como intercessores, aquilo que já é no coração de Deus. Muitas vezes nós, enquanto intercedemos, recebemos muitos pedidos, né? Pedidos de emprego, pedidos de prosperidade, pedidos de curas, pedidos de reconciliação, pedidos de todos os tipos. E quando nós nos colocamos na presença do Santíssimo, a nossa postura enquanto intercessores, ela é exatamente aquela de perguntar, Senhor, o que Tu queres, Senhor, para esta família? O que Tu queres para este Teu filho? Qual é a Tua vontade no coração dele? Qual é teu plano de vida para ele? Porque muitas vezes aquilo que as pessoas pedem é o que elas querem, mas não é o que elas precisam. E muitas vezes nós somos assim, porque nós somos como crianças. As crianças nos pedem para comer mais doces do que é permitido comer, e nós adultos, sabendo que aquilo ali vai fazer mal para aquela criança, nós não permitimos. Mesmo sabendo que está no coração daquela criança, na sua vontade material, nos seus sentidos, aquele desejo. E não tem nada de mais em ter um doce com a criança. Mas nós sabemos que aquilo ali pode fazer um mal. Nós sabemos que aquilo ali pode gerar uma repercussão maior. E Deus é assim conosco. Deus não nos coloca diante daquilo que nós queremos. Deus nos coloca daquilo diante que nós precisamos. E quando intercedemos,
quando nos colocamos a serviço do outro para interceder por uma causa, é muito importante a gente deixar bem claro para os nossos irmãos que nós vamos interceder para que a vontade de Deus se realize, se concretize. Se for a vontade de Deus, a cura, a reconciliação, o emprego naquele momento, a prosperidade naquele momento, vai se realizar, vai se concretizar porque é vontade de Deus. Mas também os nossos irmãos precisam também entender que nós, quando nós nos comprometemos a rezar, nós também estamos dispostos e inclinados a ouvir a voz de Deus para o irmão e dar essa resposta para ele. E dar esse retorno para ele. E dando esse retorno para ele, será um caminho seguro porque é um caminho orientado por Deus. É um caminho dado em oração, diante do Santíssimo, em oração, na sua devoção, no seu serviço de vigília, na sua adoração semanal, na sua adoração durante os seminários, né? Então, essa importância da intercessão nós temos que colocar para aqueles também que nos pedem intercessão, né? Porque senão nós vamos virar meramente coletadores ambulantes de pedidos de intercessão, sem que disso haja uma resposta de Deus. Haja uma resposta de Deus. E com essa resposta de Deus que nós nos colocamos para ouvir e para poder dar para o irmão, também faz parte de um processo formativo para ele. Processo de amadurecimento para ele. Se a vontade de Deus para que naquele momento não for aquela pela qual nós intercedemos, a maturidade em acolher a vontade de Deus, a maturidade em buscar o caminho espiritual para entender a vontade de Deus e viver com esperança, né? Viver com paciência o tempo que a vontade de Deus se realiza, também faz parte de um processo de evangelização, que é um dos pilares da nossa comunidade, que é a evangelização. Então, quão grande é o serviço da intercessão? Além de interceder pelos nossos irmãos, de levar a Deus as dores da humanidade, de se contorcer pela humanidade que sofre, que geme, a gente leva essa resposta de Deus, a gente pode levar, se for da vontade de Deus, e também pode formar as pessoas, pode evangelizar as pessoas com essa resposta. Meu irmão, a resposta de Deus para aquilo que você colocou, para aquele pedido de emprego, é que não é o momento, que o emprego não é esse. A vontade de Deus não é essa nesse momento. Se você não acolhe, reze com isso. Busque entender a vontade de Deus para esse momento. Nesse momento, voltando aqui para esse momento atual de pandemia, quantas realidades a gente vive na nossa casa, né? Vocês perceberam, eu estou aqui gravando de casa, né? Tá ali os brinquedos dos meus filhos aqui no quarto, né? Porque não estamos podendo nos reunir, sair, dar essa formação ao vivo. Então, quantas e quantas vezes nós nos colocamos em oração, em casa, nos nossos grupos de oração, no nosso ministério, nas células, né? Senhor, até quando, Senhor, vamos passar por isso? Até quando, Senhor, Tu vai nos permitir ver as pessoas perecer por essa peste? E o silêncio de Deus, ou a resposta de Deus, no sentido de nos pedir paciência, ela nos traz essa maturidade, esse caminho de fortalecimento, né? Como São Paulo diz, a paciência, ela prova a nossa fidelidade. A paciência prova a nossa fidelidade. E a fidelidade comprovada, ela produz a esperança. E a esperança não engana. Então,
esse momento em que nós estamos passando é um momento, ontem mesmo eu ouvi o Moisés falando na Assembleia Comunitária, né, da importância da intercessão nesse momento. Enquanto nós estamos em casa, sem poder nos reunir, né, quantas pessoas estão passando realidades, né, difíceis em casa, realidades financeiras, fora aqueles que estão adoentados nos hospitais, fora aqueles que estão com problemas de saúde mental, de ansiedade, de depressão, pessoas que já se suicidaram nesse período, né? Casais que estão sofrendo problema de violência doméstica. Aonde está a nossa intercessão? Moisés fazia um chamado muito forte para a intercessão ontem, né? Para o nosso ministério. Era como se ele eu sentia no coração dele que era como se ele nos colocasse como soldados em frente de batalha, ou seja, na ponta da lança. Por quê? Porque a evangelização ela está indo por todos os caminhos virtuais, live SH, grupos virtuais, reuniões virtuais. Mas a nossa intercessão é diante do Deus que tudo pode. Então nós estamos na ponta dessa lança, nós estamos na frente desse exército enquanto intercessores. Nós estamos na frente desse exército de oração por tudo que vem acontecendo na humanidade, por todo esse momento. E por que não pedir por nós, pelas nossas famílias, para que sejamos poupados disso aí, sem presunção, mas por súplica. Então, esse momento de intercessão, ele nos traz essa verdade da urgência da intercessão. Né? Então, não existiria um tempo mais propício do que esse. Ou seja, na revista Escuta, passada, onde falou aumentai a intercessão, o coração de Deus que tudo sabe, que tudo vê, já sabia do que ia acontecer. Então, pela nossa intercessão, nesse momento, pessoas doentes são curadas. Pessoas em casa com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, com angústia, são tocadas. E tudo isso faz parte desse processo, dessa, como eu posso dizer, essa economia da salvação que existe no plano de Deus, no coração de Deus. Então, aqui no livro, para poder a gente finalizar aqui esse momento, o livro ele diz aqui, o autor, ele diz, o nome e inspiração deste livro nasce do pedido muito particular que o próprio Deus fez à comunidade católica Shalom em 2019. Esse livro, pessoal, foi escrito, eu acho que no final do ano passado. E olha como ele é presente para esse momento de pandemia. Então, o que foi o pedido que Deus fez? Aumentar a intercessão. Neste brado divino está contida a urgência pela salvação da humanidade. Este pedido se estende a todos os cristãos que, unidos a Cristo, pela graça e mistério do batismo, constituem o mesmo corpo, trilham o mesmo caminho rumo ao céu e empreendem a mesma luta pela salvação das almas. Então é esse o chamado ao qual nós somos convocados, né? É essa a missão pela qual nós somos incumbidos. Então, deixa eu só ver se faltou falar mais de alguma coisa. Então, pessoal, só para finalizar. Nós já falamos por quem devemos interceder, por quem podemos interceder, quais são os agentes e os alvos da nossa intercessão, quando se deve e se pode interceder, né? Onde nós podemos interceder nesse momento, né? Nesse momento, pessoal, nós temos a nossa igreja doméstica, né? Enquanto nós somos privados da Eucaristia sacramental, nós somos contemplados
com a comunhão espiritual dentro de casa. Nós somos contemplados por uma adoração via celular, né? E nós não nos limitamos e nem podemos limitar a ação da graça de Deus, que atinge todos os lares. Eu achei interessante que nesse período da pandemia, eu vi, né, comentários que falavam dessa forma, que o demônio havia pensado que conseguiria fechar as igrejas nesse momento, com essa pandemia. E pelo contrário, as igrejas se multiplicaram, porque elas foram para as nossas casas, elas foram para os nossos lares. E a assembleia somos nós, a nossa família, eu, a minha esposa, os meus filhos, e cada um de vocês que tem a sua igreja doméstica. E o Cristo nos acessa sem nenhuma limitação. Nós temos a missa, nós temos a adoração, nós temos todo esse caminho, esse itinerário para se viver nesse período, para se bem viver, para se alcançar aqueles que não saíam de casa para as missas, porque muitas vezes eram ocupados demais ou não se determinavam. Agora a missa pode ir para a casa deles, para as nossas casas. Então, esse é o momento em que nós podemos interceder diante do nosso altar, da nossa capela particular. Como Jesus falou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E a sua família, você e a sua família, é a assembleia reunida diante do Senhor. Então, que nós possamos, nesse momento, exatamente gastar o nosso tempo. Quando a gente reclamava, né? Aqui eu comentando com a minha esposa, às vezes a gente se queixava que a gente tinha afazeres demais, né? Trabalhos, filhos, né? As responsabilidades do nosso apostolado, né? As reuniões, grupo de oração, ministério, né? E às vezes aquilo ali a gente se queixava, que eu acho que isso é comum, né? Pelo menos na nossa comunidade, a gente viver diante de um conjunto de afazeres, né? E nesse tempo Deus nos retirou todos eles. Nos deu a oportunidade de ficar parados. Interiorizar esse momento e nos voltar para aquele que vai nos tirar de todo esse momento. Vai tirar a humanidade de todo esse momento. Só que nós devemos interceder para que nós saiamos desse momento diferente da forma que entramos. Porque senão tudo será em vão. Senão, não teremos entendido nada da vontade de Deus para esse tempo. E é esse pedido que Deus faz para mim, para minha esposa, para minha família, para minha igreja doméstica, e que eu quero partilhar com vocês através desse momento formativo, e também pedir a Deus que nós possamos juntos, munidos dos instrumentos de intercessão, nos colocar como ponte entre a humanidade e Deus. E que Deus revele a essa humanidade, que Deus possa tocar essa humanidade em todos os aspectos que Ele deseja modificar nesse momento, que Ele deseja purificar, que Ele deseja purgar nesse momento. Que nós possamos ser, daqui a algum tempo, quando tudo isso passar, testemunhas dessa intercessão. E que nós possamos sair intercessores mais fortalecidos ainda, com a graça de Deus e a determinação no coração. Amém?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.